o Luiz Antônio Ramos, coordenador do CVV de Bauru. Nós vamos falar aí sobre o trabalho do CVV e tem novidades aí. A gente vai trocar essa ideia com o Luiz. Luiz, bom dia para você. Inicialmente, queria que você falasse aí, fizesse um resumo de como é que está estruturado o CVV aqui em Bauru, também no Brasil. A gente já tem os números aqui antes, né? Fizemos a nossa pré-entrevista, né? Você já passou algumas informações bem interessantes. Como é que está o CVV aqui na cidade? Bom dia mais uma vez, Luiz. Bom dia, ouvintes. Hoje nós estamos com 35 voluntários, atendendo no posto físico das 7 às 23 horas. Porém, agora com um número novo, né, 188, a gente já estava atendendo por esse número desde outubro do ano passado. Esse daí é um projeto do CVV que vem sendo implantado desde o meio do ano passado e agora, em julho, atingiu o Brasil inteiro. Então, mesmo trabalhando das 7 às 23, o número é 24 horas e gratuito, que isso é muito importante também. A gente tinha muita reclamação de que o número fixo não propiciava uma ligação mais longa, um tempo que fosse necessário para a pessoa que estava ligando. E agora, com o número 24 horas e gratuito, a pessoa pode ligar a qualquer hora do dia, mesmo que o posto de Bauru esteja fechado. Um outro posto do Brasil que esteja trabalhando fora desse horário vai atendê-lo. E Luiz, bom dia, um prazer recebê-lo novamente. Obrigado. Aqui na Top. E nesses primeiros dias do 188, como é que tem sido a recepção, a atenção com o público da parte do CVV? Como é que vocês têm trabalhado nesse sentido? Tem reparado? Olha, um detalhe que a gente percebeu é que o número de adolescentes aumentou muito. Né? Porque o número gratuito, e esse adolescente às vezes tem um celular pré-pago que não tenha muito crédito e tal, então agora ele tem mais tempo, tem mais disponibilidade para ligar para a gente, né? A gente atende o Brasil inteiro, então todos os postos atendem todas as cidades do Brasil. Então você fala com pessoas do Sul, pessoas do Nordeste, e o que a gente percebe é que os problemas são meio que parecidos. São meio que parecidos, né? E a solidão no Sul é a mesma do Norte, do Nordeste, a tristeza, a depressão, o abandono, as perdas, né? Então a gente está atendendo bastante e essa demanda vem aumentando. Luiz, no ano passado a gente teve uma situação aí que foram aqueles jogos em que, né, muitos jovens pelo celular tinham acesso e que o desafio final seria o suicídio. Teve uma série americana que até teve continuação agora, né? Que abordava essa questão do suicídio. Aquilo levantou algumas situações com relação ao suicídio. Mas podemos dizer que a coisa sempre aconteceu, né? Essa questão da solidão, do suicídio, vocês estão ali na linha de frente, isso sempre aconteceu e esse número nunca caiu, né? Pelo contrário, pelo que você está me falando aí, a tendência sempre aumentou, né? Então, na verdade, o assunto suicídio sempre foi tabu. Então isso sempre foi varrido para debaixo do tapete, aí não se falava nisso, muitos canais não davam essa abertura para discussão, mas o problema está aí, sempre esteve e está aí. O que a gente percebeu com a série, principalmente com a série o ano passado, é que muitos jovens se identificaram com aquilo, né? Com a situação do bullying, a situação do assédio moral, sexual, e eles enxergaram que o problema também pode estar acontecendo com eles e que eles têm uma maneira de colocar isso para fora, porque muitas vezes eles não se sentem à vontade em falar isso com os pais ou com os amigos. Isso pode demonstrar fraqueza, pode demonstrar uma submissão. Já com o CVV, como existe o anonimato, existe o sigilo, eles muitas vezes se sentem à vontade em falar do assunto, né? Então, com a série o ano passado, a demanda aumentou muito. Na época, eu lembro que a gente teve uma enxurrada de e-mails, a gente ainda não estava atendendo pelo 188, né? Isso foi no primeira metade do ano, né? Mas logo em seguida a gente começou a atender com 188 e a gente viu que muita gente citava a série, citava os mesmos problemas que
os jovens passavam na série, né? A gente teve agora a segunda temporada. O impacto não foi tão grande, porque até a segunda temporada agora é a continuação, né? Apesar que existe muito retrocesso na história né, dos fatos, mas o ano passado foi muito grande. E isso foi bacana, a gente entende que foi positivo, porque os jovens se sentiu à vontade de falar, né? Abriu-se a discussão, parou de se varrer isso para debaixo do tapete e conversar, né? Muitas órgãos de imprensa ou da mídia entendem que isso é um incentivo ao suicídio. A gente entende que não, a gente entende que está se conversando sobre isso, né? Parou de ser um tabu, né? Diminuiu esse peso e as pessoas estão falando sobre isso, estão procurando o CVV. Tanto é que a gente tem hoje uma faixa aí de 10 mil ligações por dia no Brasil. A gente acha que está fazendo uma previsão de 3 milhões de ligações esse ano para o CVV. Quer dizer, então, as pessoas estão procurando, as pessoas estão falando. Eu acho que isso é importante, abriu-se a discussão. E para manter toda essa estrutura que o CVV mantém, não só em Bauru, mas como todo o Brasil, é importante os voluntários. Queria que você falasse como está estruturado os voluntários aqui no caso de Bauru e também dos cursos que o CVV oferece justamente para formar cada vez melhor as pessoas para atender quem necessita tanto. Legal, a gente está com 35 voluntários, né, como eu tinha falado, e nós vamos iniciar agora, quinta-feira, um novo curso de seleção de voluntários, né? A gente fala no CVV que o voluntário nunca está pronto, ele está sempre aprendendo. A gente está sempre aprendendo. Por exemplo, o ano passado, quando veio a série, a gente teve que aprender a lidar com essa quantidade de adolescentes que estavam ligando para a gente, que até então era menos, né? Então, a gente inicia agora, quinta-feira, um novo curso. Quem quiser informação pode ligar para 991-920415 ou enviar um e-mail para bauru@cvv.org.br. Esse curso ele é formado de duas partes. A primeira parte teórica, onde a gente fala do CVV, fala do voluntário, fala da pessoa que liga e como juntar isso, que a gente chama de relação de ajuda. E a segunda parte, que é a parte prática, onde a gente começa a vivenciar os atendimentos, as situações que ocorrem no dia a dia, né? Então, esse é o segundo curso do ano. A gente ainda pretende fazer mais um outro curso no final do ano. A data ainda não está certa, mas provavelmente em outubro, que é para abastecer, porque as ligações estão aumentando e a gente precisa de gente para fazer isso, né? E tem para ser esse voluntário, Luiz, eu imagino que vocês pedem uma qualificação, qualquer pessoa pode se gabaritar para fazer esse curso, essa qualificação. Como é que vocês trabalham com isso? Olha, o requisito mínimo é ser maior de idade, ter mais que 18 anos. Esse programa de seleção também é autosseletivo. Certo. A pessoa que começa o curso, ela começa a conhecer o CVV, conhecer o trabalho, como é feito, o que ela precisa ter de disponibilidade, de tempo, principalmente de tempo, para poder fazer o trabalho. Então, esse programa de seleção também é autosseletivo. Ela pode entender que quando ela começa o curso, ela pode entender que aquele não é a hora para ela ser voluntária. Mas nós não temos nenhum tipo de necessidade. Você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser um psiquiatra, um profissional da área de saúde. Não, nós somos pessoas comuns. Somos comerciantes, dentistas, desempregados, aposentados. Não existe uma necessidade de nenhuma formação específica para ser voluntário do CVV. E às vezes a pessoa ela quer ajudar, mas ela não tem tempo para ajudar. Tem outras formas de contribuir com o CVV, seja com ajuda financeira ou qualquer outra ajuda que seja possível? Olha, a ajuda financeira é sempre bem-vinda, porque a gente sempre está precisando de dinheiro para fazer as coisas, fazer os eventos, fazer as divulgações. A pessoa pode ser um voluntário de apoio, a pessoa pode ser um voluntário especialista, tá?
ela pode ser um advogado, ela pode ser um contador, ela pode entender que ela pode ajudar na divulgação, ela pode ser um profissional da área de publicidade e tal, mas de qualquer forma ela precisa fazer o curso. E por que disso? Porque no curso ela vai entender a filosofia, ela vai entender o que a gente está fazendo nesse trabalho, né? Porque essa pessoa, mesmo que seja um voluntário de apoio, um voluntário especialista, ela precisa conhecer a filosofia, porque o CVV é uma filosofia de vida. Muitas coisas que a gente aprende no CVV é usada na nossa vida pessoal, né? A empatia, o não julgamento, o não preconceito, a aceitação, né? Isso a gente usa no nosso dia a dia. Então, precisa fazer o curso. E Luiz, além disso, eu lembro que ano passado vocês tiveram eventos também, estão programados eventos aí ao longo desse ano, como é que está essa rotina também? Nós já fizemos esse ano o Dia do Abraço, dia 22 de maio, né? Nós fizemos o Arraial Aéreo, aqui nós participamos, né? E mais o auge da divulgação e dos eventos é no setembro, que a gente chama de Setembro Amarelo. Isso. Né? A gente já iniciou a programação, nós vamos ter shows, nós vamos ter palestras com profissionais falando sobre prevenção do suicídio, a gente vai iluminar a cidade com vários pontos em amarelo, é o mês inteiro, a gente vai fazer a caminhada, né? Então, nesse mês, durante o ano a gente faz bastante palestra também, mas no mês de setembro se intensifica isso. Então, para setembro a gente tem uma programação já com bastante coisa. A gente ainda pretende fazer esse ano o segundo jantar solidário. Ano passado foi no Alameda, se não me engano. Foi no Alameda. Isso. A gente também está programando aí um show cover. O ano passado a gente fez o Roberto Carlos, esse ano vai ser o Legião Urbana. O Daniel Martins já vai guardar o seu lugar lá já. Bacana o show. E para fazer o encerramento do Setembro Amarelo, quer dizer, então tem bastante coisa para fazer até o final do ano. Então, só para repetir, o curso a partir dessa quinta-feira, não é mesmo, Luiz? Isso, o curso vai se iniciar quinta-feira às 19 horas, ali no salão, na sobreloja da Livraria Espírita, ali na Virgílio Malta 760, tá? A gente já teve bastante inscrição feita, né? Mas quem não conseguir fazer agora esse mês, a gente tem um outro até o final do ano que também vai ser divulgado. Tá? Só me confirma o número, se eu fui rápido aqui na anotação no celular, é o 991920415. Isso. É o celular que para que as pessoas que querem fazer aí a sua adesão, conhecer um pouco mais sobre o CVV, aí, mas nesse caso para ser um voluntário, né, pode ligar. Então eu vou repetir, é o 991920415. Se você está me ouvindo aí, você pode ligar, ou também pelo e-mail bauru@cvv.org.br. Isso mesmo. Estou rápido na escrita aqui ainda, viu, Daniel? Não estou tão ruim assim. Tão ruim assim. Luiz, olha, obrigado, viu, por você estar aqui. A gente vai continuar divulgando ainda amanhã as informações, né? Tomara que mais pessoas ajudem, porque realmente é um trabalho muito especial e que precisa mesmo, né, desse conjunto, desse corpo de voluntários, senão a coisa não acontece. E é verdade, a demanda é muito maior do que a oferta, né? É isso mesmo. A tendência é aumentar. Isso está aumentando gradativamente, mês a mês, as ligações. E a gente precisa aumentar os braços aí para levantar o telefone do gancho e conversar com essas pessoas, né? E lembrando que agora está unificado o telefone, o número do CVV é o 188. 188, 24 horas e gratuito. Muito bem, Luiz, mais uma vez, obrigado. Leve nosso abraço aos amigos lá, aos voluntários do CVV, viu? Ok, muito obrigado.